Então vamos lá, gente. Para não estender muito, a ideia não é passar aqui de 30 minutos. Hoje o tema é frequências altas e baixas, ok? Eu vou começar com uma leitura, né, aqui da Carta de Cristo e a gente vai puxar o assunto, a reflexão, através dessa leitura. Então vamos lá. Quem vai chegando aí, boa noite e vamos para a leitura. O que é esse trecho aqui da carta? A carta 7, ela fala: cada nível de frequência de consciência cria e se manifesta como diferentes condições de existência, uma vez que as mais altas e as mais baixas frequências vibratórias são produzidas por padrões ou formas de consciências espirituais, mentais e emocionais, mais altas ou mais baixas, por padrões altos e baixos. Quero dizer, aqueles que estão mais próximos ou mais distante da intenção da consciência divina. Então, eu dou uma paradinha aqui. As frequências altas e baixas que nós estamos o tempo todo emanando, e aí eu vou falar aqui, são as 6 formas que nós estamos emitindo vibrações, frequências o tempo todo. É isso que nos distancia ou nos aproxima da consciência divina, ok? Continuando aqui. Como você sabe, cada frequência de vibração de ondas sonoras produz a sua nota e o tom próprio, único e individual. Da mesma maneira, as formas habituais de pensamentos mentais, emocionais, produzem as suas próprias frequências vibratórias na consciência, e essas, por sua vez, produzem as condições externas nas quais a consciência reside. Quanto mais altas forem as frequências vibratórias da consciência, mais bonita, harmoniosa, alegre e realizada é a vida daquele que reside nessas frequências. Quanto mais baixa forem as frequências, mais dura, amarga, áspera e miserável é a vida daquele que está em ressonância com tais frequências. Sua vida é marcada pelo desastre, privação e brutalidade. Então, esse é o trecho introdutório. Quem chegou aí depois, eu tô lendo esse trechinho das Cartas de Cristo, ok? Então, aqui eu começo a falar sobre as 6 formas que nós utilizamos o dia todo, o tempo todo, que faz parte da nossa vida e que nós estamos emitindo as nossas frequências vibracionais através delas. Coloquei a listinha aqui. Pensamento, fala, sentimento. As companhias, as músicas que a gente ouve e os programas que a gente assiste. E o nosso ambiente. São essas coisas que nós utilizamos na nossa vida, no dia a dia, para emitir essas frequências, ok? E aí, a gente, hoje especificamente, eu vou tirar aqui o pensamento. Por quê? Porque tudo se inicia com um pensamento. A base, o início de tudo, para gerar essas frequências, é o pensamento. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, que é: você consegue pelo menos listar 20 pensamentos que você teve no dia de hoje? A ciência diz que nós temos em torno de 60 mil pensamentos por dia. E aí, o que acontece? A gente, na maioria das vezes, não sabemos o que nós pensamos. Porque nós estamos pensando no automático. E quando a gente fala de frequência, que é algo que a gente não tem como você mensurar aquilo no momento do seu pensamento, o entendimento é que mesmo quando você está andando na rua e você olha para uma pessoa e de repente você emite um pensamento porque você não gostou da roupa dela ou porque você achou que aquilo não combinou, esse pensamento, por mais inocente que pareça, ele está emitindo uma onda vibracional. Então, quando eu olho feio para uma pessoa na fila do banco, ou quando qualquer coisa que eu faça, seja para o positivo ou negativo, eu estou emitindo ondas vibracionais. Então, imagina uma pessoa adulta que pensa em torno de 60 mil pensamentos por dia.
A maioria desses pensamentos são pensamentos repetitivos. Significa que essa frequência vibratória que nós estamos emitindo, ela está reverberando no cosmos, fora do tempo e espaço. Ela está viajando em ondas vibracionais. O que acontece é que a gente não tem essa percepção de que nós somos esse ser que está interagindo com tudo e todos neste universo. E que o nosso interior é o próprio universo em si. Quando a gente fala em dimensões, por exemplo, quinta dimensão, quarta dimensão, sétima dimensão, em geral, as pessoas já imaginam que a dimensão é um lugar, quando na realidade esta dimensão é um estado que existe dentro de você. Então significa que os nossos pensamentos, eles estão viajando em ondas frequenciais, vibratórias dentro do universo interior nosso, interagindo com todos os universos ao nosso redor. E a gente não consegue olhar para o nosso ser nessa magnitude. Para a gente compreender que o tempo todo nós estamos emitindo impulsos eletromagnéticos a cada pensamento. E depois a cada sentimento, e depois a cada fala, a cada olhar que a gente dá na rua, a cada intenção, a conversa no ambiente, o ouvir, o que eu estou ouvindo, o que eu estou ouvindo, eu estou interagindo com aquilo que eu estou ouvindo também através desses impulsos eletromagnéticos que os meus pensamentos estão gerando enquanto eu estou ouvindo aquela música. E se eu começo a cantar aquela música, aí eu estou interagindo ainda de forma mais profunda, ou seja, eu estou emitindo mais impulsos vibratórios. Quando a gente fala de criar a realidade, quando a gente fala de realizar os nossos desejos, quando a gente fala de conquistas, quando a gente fala de curar uma doença, quando a gente fala de todas essas coisas, nós precisamos entender que na realidade nós estamos falando de frequência. A cura é uma frequência, a riqueza é uma frequência. Tudo que você imaginar na sua vida, seja o que for, tudo existe uma frequência, um código eletromagnético que está viajando dentro do universo seu e interagindo com o universo externo. Então, quando o assunto aqui é sempre reprogramar a nossa mente, é trazer este renovo intencional para a nossa mente, para que a gente possa começar a observar a nossa realidade deste lugar maior, ou seja, a gente se observa como parte do universo e não como um serzinho que não está afetando nada. Nós estamos afetando, em primeiro lugar, a nossa vida e depois tudo que está ao nosso entorno que interage com a gente. É o ambiente, é a roda de amigos, é a pessoa que eu cruzo com ela na rua, mesmo que eu não conheça ela. É o planeta, é o universo em si. Compreende? Então, o exercício que eu queria que vocês fizessem hoje como reflexão, porque não basta só eu ouvir, mas eu preciso pegar isso e colocar isso em prática de alguma forma, é que no tempo de vocês, mas de preferência antes de dormir, que vocês listassem 10 pensamentos que vocês tiveram hoje que eram pensamentos de frequência alta e 10 pensamentos que vocês tomaram consciência que vocês tiveram esses pensamentos e eram de frequências baixas. Esse exercício vai te ajudar primeiro a você se localizar nesse espaço-tempo, se você anda pensando mais pensamentos de frequência alta ou mais pensamentos de frequência baixa. Quando a gente, que o livro fala aqui, né? Quando a gente fala de emocional, espiritual e mental, tudo está acontecendo ao mesmo tempo.
Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou tendo um pensamento baixo, de frequência baixa, eu também estou interagindo com o mundo espiritual. E aí eu estou interagindo nesse mundo espiritual com as frequências, as mesmas frequências que interagem com este nível vibracional. Significa o quê? Eu posso atrair do mundo espiritual baixa vibração também, assim como eu posso atrair alta vibração. Vamos dar um exemplo aqui do mundo espiritual de baixa vibração. Os obsessores, os vampiros energéticos do mundo espiritual. Tudo isso é acessado através da nossa forma de pensar, que gera um sentimento. Então, primeiro eu penso, depois eu sinto. Se eu penso que a minha vida tá uma droga, logo eu vou emitir sentimentos de acordo com esse pensamento. Então, seja no mundo espiritual, no mental e no emocional, o tempo todo eu estou gerando esses impulsos que estão viajando nesta onda frequencial e atraindo para mim coisas que estão na mesma ressonância. Então, imagina agora na sua vida, e já é um próximo exercício, que é o seguinte: qual é a vida que você deseja criar? Para você criar essa vida, você vai ter que alterar as suas frequências vibratórias. Enquanto você não alterar para entrar na mesma ressonância desta vida que você deseja, você não consegue gerar essa vida. A Hilene falou boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos aqui no meio da live e essa live vai ficar gravada, tá bom? Então, para quem está entrando aí durante a live, ela vai ficar gravada no feed e também vou colocar ela lá no canal do YouTube, ok? Então, para e pensa. Todo mundo está desejando felicidade, está desejando viver feliz, está desejando ter riqueza, ter abundância, ter prosperidade, ter uma vida boa, né? E cada um tem um conceito de vida boa. De repente, a vida boa para uma pessoa ela é ir morar no alto da montanha, com uma vista para praia, para o mar, numa casa simples. De repente, o desejo de uma outra pessoa é morar no alto da montanha, com vista para o mar, numa mansão de 30 cômodos. Não importa. O que importa é que você vai ter que criar os seus impulsos eletromagnéticos através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos de acordo com a ressonância que vai gerar esse desejo que você quer. Se é uma cura, é a mesma coisa. E olha só um exemplo de como a gente peca nesse sentido. Vou dar o exemplo da doença, ok? Eu já vi isso acontecer várias vezes. A pessoa deseja uma cura. E geralmente, a pessoa que deseja uma cura, ela também está entrando em contato com Deus, com uma força maior. Ela está pedindo a cura dela, está fazendo os exames, os tratamentos dela, mas ela está em conexão também com o mundo espiritual, porque ela deseja essa cura, ok? O que acontece? 10, 15 minutos por dia, ela vai lá e faz as orações dela, altera o pensamento, eleva a vibração. Certo? Ela se conectou com o mundo superior, ela elevou a vibração. Ela termina aquela oração, no minuto seguinte, se ela vai conversar com uma pessoa, ou se alguém chega e pergunta como ela está, ela volta para a vibração baixa, porque ela começa a falar da doença. Ela começa a compartilhar as dores dela com relação àquela doença, as preocupações dela com relação àquela doença. Então, aquela vibração que estava alta por 20 minutos passou a ser uma vibração baixa, talvez para o restante do dia. Porque talvez ela vai ficar pensando e falando sempre de forma aonde ela vai somatizar mais daquela doença. E aí a cura, ela vai ficar cada vez mais difícil para essa pessoa. Quando que, se ela entendesse que é através da frequência alta que ela vai fazer a cura e ela
insistisse em ficar ali às 24 horas ou enquanto ela está acordada em uma vibração alta, de pensamento alto, de conexão com esse mundo espiritual, que é a essência dela, ela alcançaria a cura de uma forma muito mais rápida. Compreende? A mesma coisa é uma pessoa que está procurando um emprego ou a pessoa que está querendo gerar prosperidade na vida dela. Se eu estou pensando, se eu quero gerar prosperidade na minha vida, mas durante o dia eu reclamo de tudo, eu reclamo do dinheiro que está pouco, eu faço reclamações aonde esse pensamento que eu estou gerando o tempo todo é um pensamento que não vai me trazer prosperidade. Porque não está alinhado com essa prosperidade. Não está alinhado com a frequência da prosperidade. Compreende, gente? Fala aí, quem tá na live, fala aí se vocês estão compreendendo. Por quê? Se você entende que seja qual for a realidade que você vive hoje, para você alterar, não é só através de ações, mas é através do que você tem internamente, você encurta o seu caminho do resultado. E é essa a ideia, é a gente criar de forma leve, é a gente produzir de forma leve. Ou seja, não tem que ter a dor, não tem que ter o sofrimento, não tem que ter esse esforço excessivo de luta. Porque tudo seria mais fácil se fosse compreendido. Valdinei, muito bem, compreendo. As pessoas não gostam de ouvir, eu percebo muito que as pessoas têm um pouco de preguiça de procurar o entendimento e ficam tentando receitas de bolo, ficam tentando pílula mágica, certo? Só que, gente, não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Então, quanto mais cedo você compreender que toda a sua realidade, ela nasce a partir de dentro de você, daquilo que você expressa para o mundo, ou seja, todo pensamento que você expressa um desejo. O que isso significa? Se você está pensando em algo onde você reclama, aonde você vê escassez, aonde você vê falta, aonde você vê que você está sendo injustiçado, aonde você vê situações em que essa vibração que você emite é baixa, é um desejo que você está expressando para este mundo invisível que gera a realidade através desse processo alquímico, pode-se dizer, mas dentro da ciência é conhecido como eletromagnetismo. Tá? E no dia a dia, o que acontece? A gente não presta atenção nos pensamentos. A maioria das pessoas não sabem no final do dia o que elas pensaram na maior parte do tempo. Porque muitos pensamentos são pensados de forma automática. Se você vai pagar uma conta no supermercado, por exemplo, e a hora que você viu lá o valor da conta, da compra toda, e aí você emite um pensamento, nossa, é muito caro, não tenho dinheiro, pronto. Já gerou uma frequência. Uma frequência do quê? De escassez. Então, nós estamos emitindo pensamentos o tempo todo e a maioria deles, infelizmente, são pensamentos de baixa vibração. Fato é e verdade é que só aqui no Brasil, 77% da população, segundo o Serasa, é inadimplente. Tá devendo alguma coisa, tá com o nome sujo. Ou seja, não estão gerando prosperidade. Então, se não estão gerando prosperidade, qual é o nível de pensamento dessa pessoa? E aí, talvez você pense, não, mas é que o país está em crise. Não, gente, não está em crise. Não tá, não existe crise, esquece. Não existe crise. Não existe.
se existisse, não teriam pessoas ficando milionárias, criando novos negócios, inventando novos produtos. Percebe? Então, primeiro a gente precisa sair, né? A gente precisa entender que não somos vítimas, não somos. Nós somos os criadores, é a gente que tá criando mesmo. Então, assim, eu saio desse vitimismo, eu paro de encontrar justificativa e eu olho e falo assim, cara, é verdade. Todo dia eu estou pensando esses pensamentos. Esses pensamentos são baixos em vibração. Então, se são baixos em vibração, tá, eu estou colhendo coisas nesse mesmo nível. A Flaviana falou, o brasileiro colocou a responsabilidade toda na política. Porque talvez, Flaviana, seja mais fácil culpar, né, o outro lá fora. Porque nem todo mundo tem coragem de dizer, esta merda que está aqui na minha frente foi eu mesma que criei. Essa vida limitada que está aqui na minha frente foi eu mesma que criei. Entende? Então, às vezes se torna mais fácil. É mais fácil colocar a culpa no outro. Que seja o vizinho, não precisa nem ser o governo, que seja o vizinho. Então, ou né, que seja uma história do passado, que seja... São várias situações. Então, a gente não tem essa coragem de assumir. Por quê? Porque mudar não é fácil. Mudar, aceitar que é nós que devemos fazer a mudança, não é fácil. Não é todo mundo que tem essa coragem. Porque são tantos bloqueios, são tantas limitações que a pessoa não tem coragem de entrar em ação e de mudar aquele hábito e aquele pensamento. Às vezes porque ela nem se vê de uma forma diferente. Por mais que ela deseje uma vida diferente, ela não consegue se ver mudando um certo hábito, um certo comportamento, às vezes mudando o ambiente onde ela vive, às vezes trocando a música que ela ouve. É desafiador. E por trás disso daí, a gente pode colocar também o fato de que falta o conhecimento sobre quem essa pessoa é, ou seja, ela é uma pessoa que geralmente está ali achando que é só aquele corpo que nasceu e vai morrer e acabou. Ela não compreende que existe uma mente controlando ela, que é um conjunto de programas que ela tem. Ela não consegue compreender isso. E ela não busca esse conhecimento. E às vezes ela até ouve isso, mas ela não tem vontade de se aprofundar. Eu percebo e já conversei com muitas pessoas que estão neste lugar de não aceitar que a mudança começa dentro delas, de não aceitar que elas não são apenas aquilo que elas acham que são, ou seja, aquele corpo com aquela identidade que nasceu naquela família e que num determinado tempo no futuro vai morrer e tudo acabou. Ou seja, elas não encontram um sentido maior para essa vida. E isso é grave. Quando a gente acha que nós estamos aqui por acaso. Né? Então isso também contribui para que a pessoa não tenha coragem de compreender que ela pensa em frequências, que ela emite pensamentos que gera a realidade dela e que o meio ambiente que ela vive influencia, que a música influencia, que tudo influencia. Ela não consegue compreender isso. A autoavaliação dói. Dói bastante. Ela só dói até o momento em que você se coloca no lugar de vítima. A autoavaliação, ela só dói para aquela pessoa que está no lugar de vítima. Quando ela percebe que ela é vítima dela mesma e que não existe nenhuma outra pessoa interferindo, ela deixa de sentir essa dor. E talvez ela até passe a sentir um pouquinho de raiva, né? Puxa, por que eu não percebi isso antes? Por que eu não fui atrás da mudança antes? Mas essa dor da autoavaliação é somente para a pessoa que está naquele lugar
de vítima ainda, que está achando que em algum momento foi vítima. E, gente, a gente pode colocar também, por exemplo, a nossa infância. Porque sim, nós tivemos situações na nossa infância que geraram os programas que a gente tem hoje. Só que isso não tira a autorresponsabilidade nossa de hoje, na condição de adulto, alterar. Então, o meu pensamento, ele pode ser um tipo de pensamento de frequência baixa por causa da forma que eu fui criada, do meu ambiente familiar. Só que quando eu busco conhecimento e compreendo que eu sou responsável por essa mudança, ou eu faço uma escolha e tomo uma atitude, tomo uma decisão e mudo, ou eu entro no conformismo de achar que é o que eu mereço. Entende? Tem esse caso também. Quando a gente olha para o nosso desejo, é importante a gente olhar para o desejo, por quê? Porque nós estamos aqui todos desejando viver alguma coisa, viver um estado. E esse estado sempre é de felicidade e plenitude. Você pode, tem gente que fala assim, eu sou feliz, não, eu tô feliz aqui. E quando você vai investigar um pouquinho mais a vida da pessoa, ela tem um monte de desejo não realizado, ela tem um monte de sonhos não realizados, ela tem um monte de vontades que ela não realiza. Então, essa felicidade é uma falsa felicidade, que a pessoa não percebe porque ela está tão condicionada a um pensamento de baixa vibração que ela não consegue perceber que ela está iludida na falsa felicidade que ela acha que tem. Percebe como a nossa mente, ela gera um emaranhado de ilusões que prende a gente em um lugar onde a gente não consegue perceber o quanto a evolução poderia ser transformadora na vida? E ainda mais nos dias de hoje, onde a gente vê tantas pessoas falando sobre expansão de consciência, sobre evolução, sobre conexão espiritual, sobre viver a felicidade, que todo mundo veio para cá para experimentar dessa realidade e para corrigir justamente esse erro da nossa mente. Né? Então, quando a gente fala de expansão de consciência, começa pela cura dessa forma de pensamento. Entende? Então, quando você pensar nesta vida, na sua existência, é sempre importante que você olhe deste lugar onde você não é esse ser que tem essa identidade, esse CPF, mas que você está neste lugar hoje. Mas que antes de estar neste lugar, você é um ser que veio de um plano eterno. A Flaviana falou, já superei muito, evoluí bastante, porém há um desafio, o perdão, eu vou chegar nesse nível. Flaviana, o mais importante é que você tenha essa consciência da necessidade do perdão. Só que eu vou te dar uma dica que vai te ajudar bastante. Pega e escreve quais são os bloqueios que você chama de desafio, né, que é o perdão, mas quais são os bloqueios que você consegue captar através do seu pensamento. Ou seja, quando você pensa em uma pessoa, ou enfim, você precisa liberar esse perdão. Quais são os pensamentos que vêm, que faz com que você não trabalhe esse perdão, seja para você ou seja para outra pessoa? Porque tem um pensamento aí. Eu vou me humilhar, um pensamento. O que vão dizer de mim? Um pensamento. Mas vão me julgar, um pensamento. Essa pessoa não merece, um pensamento. E por trás de cada um desses pensamentos tem sentimentos, tem emoções, tem vários outros. De repente tem uma raiva ali também. Tudo isso está gerando em você vibrações baixas. A dor da rejeição.
A dor da rejeição. Rejeição, você sabia que rejeição é uma percepção que nós tivemos através da atitude do outro? Eu sei que isso pode ser, é uma das coisas que eu trato bastante em terapia, que é assim, e eu passei por isso também, né, porque eu fui adotada, e uma longa história, né, mas eu também tinha esse sentimento de rejeição pelo meu pai no passado, e foi preciso sim fazer esse tratamento, né, através do perdão. Mas o que me ajudou a liberar esse perdão foi a ressignificação. Ou seja, esse pensamento que você tem a respeito dos motivos que geraram essa rejeição, eles precisam ser ressignificados. E a melhor forma que eu entendo, e que talvez isso te ajuda nessa questão da ressignificação, é você entender que ele tem o processo dele, você tem o seu, e de alguma forma, ainda que você não compreenda, isso foi necessário. Porque nada acontece por acaso, absolutamente nada, tudo tem um propósito. Ainda que a gente não compreenda o propósito com a nossa consciência limitada, com a nossa mente limitada, tudo tem um propósito. Se você compreender isso, você já consegue ressignificar o que aconteceu, ressignificar essa rejeição. E através desse entendimento, fica mais fácil liberar esse perdão. É claro que você precisa treinar isso. Treinar significa o quê? Todos os dias você vai lá e diz para sua mente: isso aconteceu porque tinha que acontecer. Existe um propósito maior que eu não compreendo hoje e tá tudo bem, mas isso tinha que acontecer. E aí você colhe as coisas boas através dos pensamentos. Então, ok, começa a pensar. Puxa, você foi rejeitada, ok, mas quantas coisas não aconteceram depois disso e que foram coisas boas? Provavelmente você é uma pessoa forte, né? Então, pega as coisas boas através, né, dessa autoanálise sua, você vai se lembrando. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal. Pega aquilo que é bom e coloca isso como bom de aprendizado. E aquilo que você interpretou e que não é bom e que gerou essa dor, ressignifica. Ressignifica. É a melhor coisa. Por quê? Porque essa falta de perdão, quem sofre mais é você. Certo? É você. Então, a prejudicada é você. Tá? Então, pensa nisso. Eu só estou fazendo mal para mim. E a gente precisa deixar também essa coisa do querer que o outro faça as coisas do jeito que a gente acha que é certo. Né? Porque se eu for me colocar no lugar do meu pai, ele teve várias razões para fazer o que ele fez. E as razões são dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com a vida dele. Então, assim, eu não posso querer que ele haja da forma que eu achasse que era melhor. Porque é a minha percepção que é diferente da dele. Mas, com certeza, ele fez o melhor que ele podia. Hoje eu entendo isso. Ele fez o melhor que ele podia. E foi perfeito como foi. Porque teve um propósito. Entende? Vamos lá. Espero que tenha te ajudado, Flaviana. Gente, eu quero dar dois recados aqui, tá? Já lembrando. Olha só, anotei aqui para dar. Vou começar a dar esses recados a partir de hoje. Do dia 19 ao dia 25 de junho, eu vou fazer uma maratona de desbloqueios. Justamente para a gente trabalhar essa questão da gente trabalhar o nosso mental, a nossa consciência. A gente está falando aqui da gente criar uma consciência fortalecida, aonde a gente esteja fortalecida no espiritual, no mental e no emocional, ok? Então a gente consegue trabalhar isso através de desbloqueios, ressignificação, compreensão da realidade, entendimento de quem nós somos. Tá? Então, do dia 19 ao dia 25, eu vou colocar nos stories mais informação a respeito disso, mas já estou falando aqui na live, ok?
que eu quero trazer? Já passou 37 minutos, então vamos lá. Eu quero fazer um exercício com vocês. Eu espero que o que eu tenha trazido aqui já tenha trazido um pouquinho de consciência para vocês e que a partir de amanhã ou a partir de agora que vocês comecem a dizer: todo pensamento meu gera uma frequência alta ou baixa. Que frequência esse pensamento que eu estou pensando agora está emitindo? Frequência alta me eleva, frequência baixa me leva para baixo. Então, no dia a dia, quando você, principalmente naqueles momentos em que você está estressada, que você está preocupada, se lembra disso. Opa, eu tô com esses pensamentos estão me afastando da consciência, da essência que eu sou, que só vibra em frequência alta, ou de Deus, ou do espírito, seja qual for a força que você acredite. Quanto mais baixa a sua frequência, mais longe da sua essência você está. Então, eu tenho que criar uma rotina de escolher aquilo que eu quero pensar. E isso também é uma prática. Eu posso escolher o que eu quero pensar. E a forma mais fácil que eu encontrei de escolher aquilo que eu quero pensar é desenhar o meu dia, criar o meu dia dentro da imaginação. Como eu quero que o meu dia seja. E aí, toda vez que você estiver fugindo desse dia ideal para você, você vai saber que você só está fugindo dele porque a sua mente começou a pensar outros pensamentos. E esses outros pensamentos estão te desviando. Então, é uma maneira que a gente tem de controlar a nossa frequência, a nossa vibração. Ou seja, os nossos impulsos eletromagnéticos que a gente está enviando para todo o universo, ele depende desse autocontrole e dessa autoavaliação que você faz no seu dia a dia. Ok? Eu vou ficar por aqui nessa live, vou deixá-la gravada. Faça os exercícios de você fazer a lista dos 10 pensamentos que te geraram no dia de hoje, frequência alta, e dos 10 que geraram frequência baixa, tá? E faz também a lista, ou escreve, se você não tem o hábito, da vida que você deseja viver. E começa a fazer, a comparar, tá? Com esse tipo de comportamento, de pensamento, com essas coisas que estão dentro de mim, eu vou chegar nessa vida? Tá? Isso vai transformando todo o nosso modo de viver, ok? Amanhã eu volto nesse mesmo horário, vou trazer, eu sempre vou estender esse assunto, trazendo um pouquinho mais de consciência em cada dia, ok? Mas a ideia aqui é que a gente traga para o nosso dia a dia esse hábito da gente se ver como parte desse universo que está criando todo esse universo, ok? Então, meus queridos, beijo para vocês e eu vejo vocês amanhã. Gratidão por quem entrou ao vivo e quem assistiu também na gravação. Gratidão. Beijos.